Se serpentes existem ao nosso redor, isto não nos deve fazer esquecer que elas também existem dentro de nós. E não existem como se fossem intrusas, mas elas nos constituem. Somos nós que não raras vezes nos picamos e depois nos arrependemos e depois continuamos a nos ferir. Ferimos a outros, ferimos a nós mesmos. O resultado disso tudo é um mundo envenenado, um mundo sofrendo, vingando e morrendo. Há venenos de todos os tipos e de todas as fórmulas. E reconhecendo essa maldade humana natural, Thomas Hobbes, citando Plauto, ele fixa na literatura política a expressão "o homem é o lobo do homem". O homem é o seu próprio mal, o seu próprio inimigo. É com o homem que devemos nos preocupar. A nossa maldade é tão natural e, ao mesmo tempo, ela vai se transformando numa maldade cultural que faz parte das nossas vísceras, faz parte de nós até no afeto. Ela afeta o afeto. Faz parte do nosso cuidado, do nosso querer bem, que muitas vezes é um querer bem cheio de maldade. Como exemplo, eu vou citar aqui a história de Bartolomeu de Las Casas. Ele era um espanhol que foi um frade dominicano e mais tarde se tornou um bispo, cujo pai foi participante das excursões de Colombo. E ele também, em 1502, veio para a América. E ali na América ele viveu à moda dos colonizadores. Isso quer dizer que ele também explorava o trabalho indígena. Ele tinha índios como escravos. Mas depois de ver como os índios foram dizimados, ele mesmo muda agora a sua posição e passa a ser um defensor da causa indígena. Ele descreve como aquela maldade para com os índios tocou o seu coração. Ele fala de como ficava estarrecido de ver como os espanhóis amolavam, afiavam as suas espadas para melhor matarem os índios. Ele cita, por exemplo, e aqui coloca-se entre aspas, ele diz assim: enquanto eu estava em Cuba, 7.000 crianças morreram em 3 meses. Algumas mães chegavam a afogar os filhos por desespero, enquanto outras, vendo-se grávidas, provocavam abortos com certas ervas. Essa era a condição desesperadora das mulheres indígenas. Então, Las Casas sugere proteger os índios, aconselhando que se trouxessem trabalhadores negros da África, o que vem a arrasar com os povos africanos, como lembra Eugênio Henriques. Ele não apenas sugere, mas ele trabalha nesse sentido. E claro que disso ele não poderia ser culpado sozinho, porque a própria igreja considerava justo escravizar infiéis. Isso mostra como
na nossa intenção de salvar, quantas vezes nós temos ali embutida a morte, a maldade, o mal. Naturalizamos a nossa maldade no decorrer histórico. E é muito difícil perceber a maldade num tempo em que ela ainda está encoberta. E mais cedo ou mais tarde ela vai mostrar a sua face. Mais cedo para alguns, mais tarde para outros, nunca para outros ainda. Como na história observamos tanta maldade, é importante, ou melhor, nós nos sentimos obrigados atualmente a nos perguntar quais são as maldades de hoje. Em quem nós estamos destilando venenos hoje? E se a maldade não é percebida ainda, ela se manifestará. E toda mudança, toda transformação na sociedade, mesmo aquelas transformações que se fazem com a intenção do bem, geralmente acarretam violência contra aqueles que acham que não é necessário mudar. A maldade está no que faz a revolução como naquele que quer preservar a situação. Então, nós vemos nesse desenrolar histórico, ou melhor, usando o exemplo da serpente, nesse enrolar histórico, como a serpente se enrola para dar o bote, algo que é sutil, algo que muitas vezes nem percebemos estar acontecendo. E talvez a grande maldade seja justamente não se perceber como mal, seja um mal individual ou um mal coletivo, social, daqueles que ferem um parente até aqueles que provocam um genocídio ou um democídio. Se no passado as pessoas sacrificavam outras em prol de uma bênção sobre o povo, hoje participamos de sacrifícios de certa forma diferentes, mas de outra forma muito semelhantes. Pais, por exemplo, têm sacrificado filhos em busca de uma melhoria no seu status profissional. Filhos têm sacrificado pais em busca de mais autonomia. Sociedades têm sacrificado outras sociedades a partir de etnocentrismos. Bem, se a serpente está dentro e está fora, se a serpente é algo tão comum, disseminado, presente e real, parece que o que nos resta então é armar o bote e atacar quem possa ameaçar. Naquela máxima de que a melhor defesa é o ataque. Ou então desta outra, que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas quando falamos da maldade humana, nós somos quase que obrigados a falar do caso Eichmann. Um caso que ganhou imensa repercussão por diversas razões. Ele foi acusado de genocídio, acusado de crimes contra a humanidade. Tudo isso durante
a Segunda Guerra Mundial. Eichmann, ele foi colocado como responsável para dar solução ao caso dos judeus. No início, ele tinha o objetivo de forçar os judeus a uma emigração em massa, e isso fazia, obviamente, através de pressões econômicas, violências, leis que limitavam o poder de ação dos judeus, sua liberdade dentro do Estado alemão. Mas no início da guerra, em setembro de 1939, Eichmann concentra os judeus em guetos, em várias cidades, isola os judeus do restante da população alemã. E o seu objetivo era que esses judeus fossem levados para reservas, levados para regiões além-mar. Mas, mais tarde, em 1941, a política em relação aos judeus muda e, em vez de imigração, a ideia agora é o extermínio. E para viabilizar esse extermínio, esse genocídio, Eichmann e o seu pessoal, que era responsável por essa solução da questão judaica, trabalha agora com a deportação dos judeus para o campo de extermínio. Ou melhor, os campos de extermínio, eram vários. E lá, entre 75% a 90% dos que chegam são mortos no mesmo dia. Chega-se a calcular que morrem nesses campos mais de 5 milhões de judeus. E Eichmann, que era esse homem responsável por levar os judeus até esse local de extermínio, de fazer com que chegassem lá para serem exterminados, ele consegue fugir por cerca de 15 anos. Mas em 1960, ele foi preso pela Mossad, a polícia do serviço secreto israelense, e ele é deportado para Israel. E o seu julgamento acontece em Jerusalém. Durante o seu julgamento, uma filósofa alemã, naturalizada americana, Hannah Arendt, ela é enviada pela revista The New Yorker para cobrir esse julgamento. E depois ela então acaba escrevendo um livro baseado nas suas observações. Esse livro tem como título Eichmann em Jerusalém. Nesse livro, ela cria uma expressão que é a banalização ou banalidade do mal. Porque ela defende, a partir daquilo que ela assistiu do julgamento de Eichmann, que a sociedade burocratizada permite o desenvolvimento de um tipo de pessoa, uma classe de pessoas que cumpre ordens sem questionar. Uma massa incapaz de fazer julgamentos morais. Então, Eichmann não era bem um monstro, mas era um funcionário zeloso que cumpria bem as ordens que recebia. Aliás, este foi o argumento usado por Eichmann em sua defesa. Ela vê Eichmann então como um ser medíocre que obedece cegamente às ordens, não tendo nada de especial, a não ser
sua preocupação com fazer bem o seu trabalho. Isso comenta Isabelle Delplat. Mas ela observa, a Isabelle, observa que essa argumentação usada pela filósofa Hannah Arendt, de que essa banalidade do mal, esse crime burocrático promovido por burocratas, se encaixava na condição de Eichmann, era um grande erro. Embora realmente existam as pessoas que ajam desta forma, mas isso não era o caso de Eichmann. Não é que ele não tinha paixão pelo mal. Ele não era apenas um burocrata matador, mas ele era muito mais do que isso. Não era apenas uma questão dele ter sido desumanizado pela técnica. Não é apenas que ele tenha visto a criminalização como sendo algo relativo, porque ele apenas trabalhava na administração, ele apenas assinava papéis, ele não apertava gatilhos, era uma questão técnica para ele? Não. Esta não era a realidade. Eichmann não poderia ser condenado apenas como um burocrata. Um tipo de pessoa que nos assusta por causa da frieza com que trabalha a sua relação com o mal. Eichmann vai além dessa questão. Embora não haja dúvida de que exista a banalização do mal, mas Eichmann era um sanguinário. Eichmann era mentiroso, perverso, como a promotoria à época declarou. Apenas para se reforçar a noção de quem ele era, fique-se registrado que em março de 1944, Eichmann foi à Hungria e de lá organizou a deportação de 800 mil judeus. Em menos de 2 meses, 147 trens levaram 434 mil pessoas para as câmaras de gás de Auschwitz. E ele nunca demonstrou qualquer tipo de arrependimento por esta ação. A partir da sua escrivaninha, ele coordenou perseguição, sequestro de bens, deportação de milhares de judeus que eram marcados literalmente para morrer nos campos de concentração. Ele sabia para onde eles estavam indo. Ele assistiu execuções em massa, execuções a tiros, execuções nas câmaras de gás, e chegou a considerá-las desumanas, mas não para as vítimas, mas para os carrascos. E teria mesmo dito que saltaria de alegria na sepultura por ter levado à morte milhões de judeus. Jonathan Swift disse que nunca se espantava ao ver homens fazendo mal, mas se espantava ao ver aqueles que fazendo mal não sentiam vergonha. Os juízes de Israel basearam sua condenação nas seguintes e macabras possibilidades. Ou Eichmann cometia os crimes porque aprovava, ou porque sabia que era errado, mas mesmo assim fez, ou porque não dava importância a tamanha barbaridade. De qualquer forma, ele era culpado.
A capacidade humana de se indignar com o pecado não deve ser destruída ou substituída por uma conformação relativística. Se houvesse uma justificativa para o pecado, ele não seria pecado. Ele só é pecado justamente porque não se justifica. Quando estava cativo e exilado lá nas terras de Babilônia, Ezequiel escreveu sobre algo semelhante. Ele fala de Deus chegando ao limite da sua paciência com a maldade da humanidade e ordena então a sua eliminação. Porém, Deus toma o cuidado de excluir um segmento da sociedade. Há nesta ordem de execução uma exceção. A exceção é aqueles que se indignam com a maldade, que não se conformam com a maldade, que não se acomodam a ela. Esses deveriam ser poupados, porque esses realmente eram humanos. Pensando bem, se somos maus de alguma forma, pois o que nos difere então é como nós encaramos essa maldade. Esse diferencial não é pequeno, ele é imenso, como é imensa a diferença entre o bem e o mal, como é imensa a diferença entre a vida e a morte, a justiça e a injustiça, a indiferença e o amor. Como nós encaramos essa maldade? Então, se a luta contra o mal é também interna, ainda que por dentro e por fora nós sejamos envenenados, nem por isso aceitemos ser serpentes. Recusemos naturalizar a maldade, pois é isso que faz a diferença entre nós e eles.